Meus irmãos, abram suas Bíblias no capítulo 9 de Lucas, no versículo 49 e 50. Lucas, capítulo 9, versículo 49 e 50. São dois versículos bem pequenos, mas que tem muita coisa que nos ajudará a aprender aquilo que o Senhor requer do seu povo. Assim diz a palavra do Senhor. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós, quem não é contra vós outros, é por vós. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que Ele nos dê iluminação da sua palavra. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu grandioso amor, que nos alcançou e nos trouxe até a tua casa, para que aprendamos mais do Senhor. Nós suplicamos que fales poderosamente ao nosso coração, transformando a nossa vida e nos ensinando a viver de maneira tolerante aqueles que amam o Senhor, assim como nós amamos. Ensina-nos de acordo com a tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma época que é marcada por extremos. E o mundo fala muito sobre tolerância, mas muitas vezes as pessoas nem sabem o que isso significa. O que se mostra muitas vezes na sociedade que intolerância seja algo como uma indiferença moral. Eu vejo alguém cometendo um pecado, alguém cometendo algo que moralmente é totalmente errado e eu não posso falar nada, porque se eu falar algo contrário, eu estou sendo intolerante. Mas não é esse tipo de tolerância que a Bíblia fala. O que significa essas coisas de tolerância, aqui quando a Bíblia fala, é mais quando as pessoas estão tendo um zelo espiritual, mas que, ou na verdade eles estão com uma intolerância que está sendo mascarada por um zelo espiritual. Eu estou dizendo que eu quero que as coisas aconteçam de tal forma, porque eu zelo por aquilo, mas na verdade eu só estou chateado porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria que acontecesse. E é justamente esse tipo de intolerância que nós encontramos aqui no texto de Lucas 9, 49 e 50. Jesus está ensinando aos discípulos sobre a verdadeira grandeza no reino de Deus. Lembrem-se que nos versículos anteriores, os discípulos estavam discutindo o quê? Quem seria o maior deles no reino dos céus. Mas Jesus, entendendo o que se passava no coração deles, ele pegou uma criança no seu colo e disse o quê? Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que será grande. Percebam que o símbolo do pequeno, do excluído, do socialmente invisível, Jesus mostra que no reino não há espaço para esse tipo de vaidade, para esse tipo de comparação, para um tipo de exclusividade espiritual. No reino de Deus não há cabimento para essas coisas. Então, como se João quisesse dar um contraponto aqui, parece que ele interrompe Jesus, em nome dos outros discípulos também, e diz: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e o proibimos, porque não seguia conosco. Ou seja, ele não era do nosso grupo. João e os demais discípulos pensaram estar zelando pela pureza do ministério, mas na verdade estavam revelando aqui um certo tipo de intolerância perigosa, uma incapacidade de reconhecer o mover de Deus além do seu círculo imediato. Eu só vejo Deus quando as coisas estão acontecendo dentro do meu povo. Fora do meu povo, eu não vejo Deus operando. E existe um paralelo muito interessante aqui com algo que aconteceu lá em Números.
Se voltarmos para Números, capítulos 11, ele nos ajuda a entender a profundidade disso. Porque Moisés separa alguns homens, e dentro desses homens, o Espírito Santo vem sobre eles, e eles começam a profetizar e param. E fora da tenda tem 2 homens que continuam profetizando. E alguém vem trazer esse relato até Moisés e Josué, então diz assim: Moisés, peça para que estes homens parem de fazer isso. E a resposta de Moisés é que, por que você tem ciúmes mais do que eu? Quem dera que todo o povo de Israel fosse profeta na casa do Senhor. Percebam que o que estava acontecendo ali é que não queriam que pessoas que não estivessem próximo continuassem profetizando, porque é algo só nosso. É um ciúme ou uma intolerância disfarçada de zelo. E sim, claro, essa palavra intolerância na nossa sociedade está muito desgastada. Mas lembrem-se, toda vez que eu estiver falando sobre intolerância, eu não estou dizendo que nós devemos tolerar atitudes pecaminosas, que nós devemos tolerar as pessoas que não professam a mesma fé que nós e deturpam o evangelho. O texto não está falando sobre isso. O texto está falando sobre pessoas que estão dentro do povo de Deus, mas que são excluídas do povo de Deus, porque eles não fazem parte do meu pequeno povo. Então esse episódio nos confronta e ele nos chama a examinar o nosso próprio coração e a maneira como nós tratamos aqueles que servem ao Senhor fora do nosso círculo. Será que nós temos nos tornado exclusivistas? Será que exigimos que outros andem conosco ou que não andem conosco com o nosso modo, com a nossa denominação, com a nossa tradição? Nós queremos que eles parem de viver o evangelho do Senhor? Ou que eles mudem o seu modo de pensar para que eles se pareçam mais comigo, para que então eu os considere como meu irmão? O que vamos ver nesse texto então é um confronto à intolerância. Não aquela promovida por descrentes, mas a que pode se alojar dentro do coração dos discípulos de Jesus. Uma intolerância disfarçada de zelo, que Jesus confronta com 3 verdades. Ele vai mostrar que é um perigo esse tipo de intolerância. Ele vai chamar o seu povo a cooperar no reino e vai mostrar qual o critério que eles precisam usar, que estar com Cristo é estar com o corpo. Que o Senhor, então, nos ajude a ouvir a sua voz nesta manhã. E o tema do sermão é um confronto à intolerância. E a primeira lição que nós vemos é o perigo dessa intolerância disfarçada de zelo. Observem o versículo 49. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. O relato de João aqui parece à primeira vista um ato de fidelidade ao Senhor. Ele chama Jesus de mestre. Reconhece que o homem expulsava demônios em teu nome. Mas ele revela que ele e os demais discípulos o proibiam porque não seguia com eles. Aqui então está o coração do problema que está acontecendo ali. Não era porque o homem estava fazendo algo de errado, mas era porque ele não era do grupo dos discípulos. E um comentarista, ele vai dizer assim, que essa é a reação institucionalista dos discípulos. Lucas está mostrando isso. Eles queriam delimitar quem pode servir a Jesus ou quem não pode servir a Jesus, com base na proximidade e o vínculo apostólico. Eles confundem, então, a ideia de proximidade visível, aquilo que nós estamos vendo, com a legitimidade espiritual, a ideia de fazer parte do corpo. E muitas vezes, nós agimos dessa forma também. Nós destratamos pessoas que pensam diferentes de nós. Muitas vezes eu faço um trabalho na igreja e eu preciso me ausentar desse trabalho e outra pessoa vai assumir o trabalho em que eu fazia. E ao invés de incentivar e ver as coisas boas que essa pessoa está fazendo, então o que é que eu faço? Eu começo a observar os erros daquela pessoa.
Eu começo a destacar as coisas ruins que aquela pessoa poderia fazer ou não. Eu não paro para olhar se aquela pessoa faz parte do reino de Deus ou se não. Eu desconsidero então todo o bem que está sendo gerado nela, feito em Cristo Jesus. Percebam que eles mesmos relatam a Jesus que aquele homem estava expulsando o demônio em teu nome. Não era alguém que estava fazendo algo contrário à fé em Cristo. O texto mostra então como os discípulos que foram recém-expostos ao ensino de humildade, ainda não puderam compreender a amplitude do reino de Deus e agem então aqui com um certo tipo de rivalidade, de exclusivismo. E João então aqui está sendo o que nós podemos dizer de o representante do colégio apostólico. E ao falar sobre esse assunto, ele está falando de um homem justo, que crê em Jesus, que trabalha para o reino, que expulsa demônios e faz isso em nome de Jesus. Mas como ele não está conosco, então nós o proibimos. E o que me chama a atenção aqui é que se nós voltarmos um pouco o relato de tudo que está sendo narrado aqui, percebemos que logo após a transfiguração de Jesus, e quando aqueles discípulos descem do monte com ele, o que é que acontece ali? Eles encontram um jovem que estava possesso. E percebam o relato. Diz que, eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsionando-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. E aí vai dizer, roguei aos seus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Parece-me, então, que o que está acontecendo entre os discípulos é que eles precisam ter o seu coração bastante lapidado antes deles assumirem todo o colégio apostólico e aquilo que será dado a eles. Porque então ainda eles não têm fé suficiente ao que Jesus diz, eles eram orgulhosos, mas aqui parece que o que toma o coração deles é uma ideia de inveja, ciúmes. Alguém está fazendo algo que eu não pude fazer. Alguém está expelindo um demônio e outrora eu não pude fazer isso. E quando olhamos para a nossa vida, a nossa presença na igreja, muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós criticamos as pessoas que fazem aquilo que nós não fazemos. Nós sabemos que tem muito trabalho para se fazer na igreja, que muitas pessoas estão trabalhando e ralando muito para fazer, mas eu estou de cá e não faço o que eu posso fazer? Só criticar. Então eu coloco defeito no conselho da igreja, eu coloco defeito nas sociedades internas, eu coloco defeito nos trabalhos que estão sendo feitos, porém o que eu poderia fazer eu não faço. Então, o que Jesus está questionando os discípulos aqui e mostrando para eles é que parece uma rivalidade facciosa, que eles só querem que façam a vontade de Deus aqueles que fazem parte do meu grupo ou aqueles que pensam de acordo com o que eu penso. Pensa se na igreja todos pensássemos iguais. E eu não falo doutrinariamente. Doutrinariamente a Bíblia tem um só ensinamento. Mas se praticamente como desenvolver certos trabalhos se todos nós pensássemos da mesma forma? Vários outros trabalhos ficariam sem fazer. Porque tem gente que tem mais aptidão a lidar com um certo tipo de trabalho. Outras pessoas têm mais aptidão para lidar com outro tipo de trabalho. Pensa se eu, trabalhando com os adolescentes, sempre criticasse o Lucas Leffler que trabalha com os jovens. Ou o contrário, o Lucas Leffler sempre criticasse o meu trabalho com os adolescentes se nós não procurássemos unir as nossas forças para trabalhar para o reino. É sobre isso que acontece. Dentro do povo de Deus não pode haver esse tipo de rivalidade. Dentro do povo de Deus, nós precisamos trabalhar juntos para a propagação do evangelho e do reino. As pessoas que trabalham fazendo alimento, as pessoas que trabalham na diaconia, as pessoas que trabalham com as sociedades internas, as pessoas que trabalham junto com o conselho, todos trabalham unicamente para o desenvolvimento do reino de Deus.
Talvez eles tenham feito isso então por se sentirem incomodados com o ensino anterior de Jesus, que tratava sobre o serviço e a humildade. E alguém de fora teve êxito, onde os discípulos falharam. Aqui está para nós uma lição. A intolerância, muitas vezes, nasce do orgulho. Eu tenho dificuldade em reconhecer o bom trabalho que o meu irmão tem feito. O problema daquele homem não era doutrinário, ele não estava pregando uma heresia, o homem expulsava demônios em nome de Jesus, mas os discípulos estavam mais preocupados com o pertencimento institucional do que com o fruto espiritual. Eu observo mais se você faz parte do meu grupo do que o fruto que você dá. E João Calvino, ele escrevendo, ele diz que Deus não está preso às mãos dos homens, nem seu espírito ao nosso modo de agir. E é isso que Jesus quer mostrar para eles. E quantas vezes nós nos incomodamos com irmãos que servem fora do nosso modo? Será que não caímos no mesmo erro quando dizemos, se não é do meu ministério, então não é de Deus? Se não trabalha junto comigo, eu não aceito o seu trabalho. Será que criamos barreiras, às vezes até silenciosas, dentro da igreja, dificultando o serviço de irmãos sinceros? A intolerância, quando se veste de zelo, se torna ainda mais perigosa porque ela assume a forma de piedade, mas nega o poder do amor e da unidade de Cristo. Eu escondo atrás do meu orgulho uma certa piedade, mas o que está no meu coração é uma falta de amor, de entender que em Cristo todos nós somos um único corpo. Como disse Moisés em Números 11, que ecoa aqui, quem dera todos estivessem cheios do Espírito Santo e servissem com alegria, mesmo que fora do nosso círculo. O desejo do nosso coração deve ser esse, que todos sirvam de maneira que abençoe os trabalhos uns dos outros, de maneira que cooperassem com os trabalhos uns dos outros. E Jesus chama a atenção deles para esse tipo de intolerância transfigurada de zelo. Mas a segunda forma que Jesus mostra para eles aqui é um chamado à cooperação do reino. Observe o que diz o início do versículo 50. Mas Jesus lhe disse, não o proibais. E depois de ouvir a queixa de João, Jesus responde aqui então com clareza e autoridade. Não continuem proibindo. E quando olhamos para o grego, quando João diz que eles proibiam aquele homem, no grego não é algo que aconteceu e acabou. No grego está mostrando que eles proibiram frequentemente aquele homem de fazer aquilo. Não foi um ato isolado. Eles estavam barrando o homem de fazer aquilo. Eles estavam sempre impedindo o homem de fazer aquilo. Eles estavam sempre causando um obstáculo para que aquele homem não conseguisse fazer aquilo. E Jesus, quando responde a eles, responde da mesma forma. Parem de fazer isso. A ideia de, vocês não vão parar somente agora. Parem totalmente de fazer isso. Não proíbam de fazer isso. Aqui é a ideia do presente imperativo, que é parem de impedir, não continuem impedindo. Os discípulos estavam agindo em desacordo com a vontade do Mestre. E Jesus os repreende com uma ordem direta, não façam isso. E o que é interessante é que, ao tomar essa atitude, eles não consultaram o quê? A vontade de Jesus. E quantas vezes nós também procuramos causar problemas sem ter a verdadeira noção se aquilo é vontade de Deus ou não é vontade de Deus? Quantas vezes fazemos coisas que nós nem temos certeza se a forma que eu quero fazer é a forma que Deus deseja que seja feito. Tem coisas que são claras na Bíblia. Tem coisas que a Bíblia diz, isso deve ser feito desse jeito. Outras coisas a Bíblia não deixa tanta clareza para que o trabalho seja feito, mas contanto que ele seja desenvolvido. E essa resposta de Jesus, ela revela então uma inclusividade escandalosa do reino de Deus. Jesus não exige uniformidade institucional para que façamos o seu trabalho, mas fidelidade ao seu nome
e ao seu fruto. O reino não é um clube exclusivo dos 12 discípulos. E percebam que no capítulo 9 ele começa com Jesus enviando os 12, eles vão e operam milagres, eles voltam e contam a Jesus, Jesus os leva para descansar, ele mostra que ele tem total autoridade para multiplicar pães. Jesus está mostrando para eles que todo poder e autoridade está sobre ele. E de que ele tem poder para fazer todas as coisas, inclusive dá autoridade para que os discípulos pudessem agir em seu nome. Mas parece que na cabeça deles, o reino se tornou um clube exclusivo dos 12. E talvez, para mostrar que não era isso, o capítulo 10 começa com Jesus enviando outros 70 discípulos para fazer a mesma coisa que os 12 foram enviados a fazer. O reino não era um clube exclusivo deles, mas uma obra ampla, viva e cheia de coladores que Jesus mesmo chama e ele mesmo envia os seus colaboradores. Jesus não limita o ministério ao seu círculo íntimo, dele e os 12, mas a missão é grande demais para ser restringida. O ministério é aberto a todos que vêm até ele. E a própria palavra de Deus diz que aqueles que vêm até mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. É a forma como o Pai envia os seus filhos para Cristo e Cristo envia os seus filhos para o mundo. Não algo exclusivo para aqueles 12, mas para toda a igreja de Deus. Interesses pessoais, interesses institucionais não devem impedir a colaboração do reino de Deus. Precisamos servir ao Senhor com amor, precisamos servir ao Senhor com fidelidade e pautados única e exclusivamente com a palavra do nosso Deus. E essa correção de Jesus toca em algo que é interessante. É dever nosso não proibir as pessoas de servirem ao Senhor. Nós não podemos criar obstáculos. Nós não podemos dificultar o caminho daquele que serve ao Senhor. Se eu tenho visto o meu irmão trabalhando para o reino, se eu tenho visto o meu irmão se dedicar na obra do Senhor, eu não posso ser aquele que vai causar um empecilho para que o meu irmão pare de trabalhar na obra do Senhor. Se eu não posso ajudá-lo e colaborar com o seu trabalho, eu não devo ser a pessoa que vai atrapalhar o trabalho do meu irmão. Jesus está ensinando a incluir aqueles que já estão incluídos. Percebam, não era um homem que não amava a Jesus, era um homem que estava fazendo a vontade do Senhor. Mas porque ele não era próximo dos discípulos, os discípulos queriam o proibir. E muitas vezes nós fazemos isso. Não, se tal atividade for alguém que eu tenho afinidade para fazer, então eu estarei lá e eu vou colaborar. Mas se eu não tenho muita afinidade com essa pessoa, então nem lá eu apareço. Muitas vezes isso acontece no meio do povo de Deus. E o que nós precisamos perceber é que o Senhor não nos chamou para fazer isso. Nós não podemos servir como obstáculos para que o evangelho do reino seja dissipado, ou seja propagado, dissipado não, mas nós não podemos, então, impedir alguém que já foi aprovado por Deus. E é exatamente o que Jesus corrige com eles. Parem com isso. O reino não é de vocês. O reino é meu. E muitas vezes nós agimos exatamente como os discípulos. Nós achamos que o reino de Deus, ele pertence a nós. E somos nós quem ditamos quem pode e quem não pode trabalhar para o reino. Jesus vai mostrar que não. É Ele quem chama e é Ele quem capacita os seus filhos para trabalhar. Devemos celebrar quando alguém está servindo ao reino de Deus, com fidelidade, mesmo que ele não seja da nossa denominação, mesmo que ele não seja do nosso círculo de amizades mais próximas, mesmo que ele não faça parte do mesmo ministério que nós fazemos, precisamos cuidar para que o nosso zelo, e nós precisamos ter zelo pela palavra e pela fidelidade da exposição das Escrituras, não se torne, então, um exclusivismo religioso, como os fariseus faziam no tempo de Jesus. Eram eles que eram um tipo de exclusivistas. Eram eles que diziam, não pode ser feito desse jeito, porque as nossas regras dizem que isso não pode ser feito.
Regras essas que não estavam nas Escrituras. Foram criadas totalmente por eles, que eram legalistas, criavam regras para tentar agradar ao Senhor. Muitas vezes nós fazemos isso com os nossos irmãos. Nós temos um irmão que está desenvolvendo um bom trabalho e nós tentamos burlar aquele trabalho para que acabe. Não, eu deveria estar fazendo esse tipo de trabalho, então eu não vou colaborar com ele. Não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para uma cooperação no reino de Deus. Cooperar com os que servem a Cristo é um sinal de maturidade. Nós não somos donos da obra, somos apenas cooperadores. Nós não somos donos da obra, nós somos cooperadores do reino. Precisamos então trabalhar com amor, com fidelidade, mas uns com os outros. Por quê? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo, em que Cristo é o cabeça e nós somos membros do seu corpo. Nós somos chamados a trabalhar em união, em conformidade. Nós somos chamados a trabalhar em cooperação. E muitas vezes, porque o irmão tem um estilo diferente, uma linguagem diferente, um método diferente, mas que esteja servindo fielmente ao Senhor, às vezes nós queremos colocar um obstáculo. Será que você tem sido um incentivo ou um obstáculo para o desenvolvimento do reino de Deus? Pense, o que eu tenho sido para o reino? Um incentivo à propagação do Evangelho, ao desenvolvimento do reino, ou eu tenho sido um obstáculo para que as coisas funcionem no reino? O que eu tenho sido no reino de Deus? Eu tenho agido em família, entendendo que somos parte de um mesmo corpo, ou eu tenho me feito como inimigo, e talvez até um inimigo da cruz de Cristo? Jesus nos chama a ser cooperadores e não censores do reino. Precisamos cooperar, entendendo que fazemos parte do mesmo reino e somos membros do mesmo corpo. E o terceiro aspecto que o texto nos mostra é o critério que Jesus dá para isso. Ele vai dizer que estar com Cristo é estar com o corpo. Percebam o final do versículo 50. Pois quem não é contra vós outros, é por vós. A resposta de Jesus, então, aqui, mostra o porquê que ele diz que eles não podem proibir aquele homem de fazer aquilo. Por que eles não podem se tornar um obstáculo para o reino? Por quê? Porque quem não é contra vós, é por vós. E é interessante que, pelo contrário de Marcos, onde temos esse mesmo relato em Marcos 9, do 38 ao 41, Jesus diz lá, quem não é contra nós, é por nós. Aqui em Lucas, ele dá algo mais enfático para aqueles discípulos. Ele mostra uma resposta mais enfática. Quem não é contra vós, é por vós. Quem não está trabalhando contra vocês, está cooperando com vocês. A mudança aqui de Lucas é intencional. Ele está focando não apenas na relação que eles têm com Jesus, mas também na relação com a comunidade de discípulos, com todos aqueles que foram chamados e capacitados por Cristo. Ou seja, com a igreja. Se os membros do corpo não estão trabalhando de maneira contrária, então eles estão cooperando uns com os outros. Se o presbítero Alexandre ele não está trabalhando contra mim, então ele está trabalhando juntamente comigo. É isso que Jesus está dizendo. Aquele homem não está cooperando contra vocês, mas em favor de vocês. Então vocês precisam agir com fidelidade, com união, com amor. Lucas está interessado então na frente dos discípulos, em frente aos outros. E não apenas na atitude dos outros frente à de Jesus. O critério que Lucas usa aqui é de comunidade, de igreja, de laços, de aliança. Quem serve em nome de Cristo e não se opõe ao corpo, está sim colaborando com o reino. E lembrem-se, volto a dizer, não está se falando aqui de pessoas que trabalham teologicamente contrárias às Escrituras, não é isso.
Não estás falando de pessoas que trabalham em pecado. Não estás falando de tolerância a esse tipo de coisa. Não é tolerar heresias, ensinamentos falsos. Não é nada disso. É tolerar aqueles que propagam o reino de Deus, mesmo que eles pensem contrário a mim, mas em fidelidade às Escrituras. Provavelmente, uns pensam de um jeito, outros pensam de outro, mas todos os trabalhos que são feitos na igreja, eles cooperam com o desenvolvimento do reino de Deus. O que Lucas está mostrando para eles aqui na resposta de Cristo é: se os trabalhos estão feitos e não são de formas contrárias, eles cooperam para o desenvolvimento do reino, não há motivo para que vocês proíbam o trabalho de ser feito. Vocês precisam então colaborar como corpo, colaborar como igreja, colaborar como aqueles que amam ao Senhor. Ele mostra a ideia de que, confrontando a ideia de que a comunhão com Cristo só se dá dentro dos limites dos 12. E às vezes pensamos, alguém que não faz parte da minha igreja não pode colaborar comigo. Alguém que não faz parte da minha família e do meu círculo de amigos não pode colaborar comigo. Talvez alguém tenha uma ideia muito boa e talvez eu diga, não quero ouvir a sua ideia. Porque você não faz parte do meu círculo de amigos. Não é isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Se uma ideia é colocada e ela não é contrária às Escrituras, não é contrária à ideia do que o projeto que está sendo desenvolvido, então ela não deve ser barrada. Evangelizar, pregar o evangelho, visitar pessoas, amar uns aos outros, cooperar na música, cooperar com mulheres, cooperar com homens, com jovens, com adolescentes, com crianças. Todos os trabalhos na igreja, eles convergem para um único propósito: glorificar o nome de Deus. Desenvolver o evangelho do Senhor. Desenvolver o reino de Deus e propagar aquilo que o Senhor nos chamou. A relação com Cristo, então, ela é evidenciada por frutos. E quem está com Cristo está no corpo. E se essa pessoa faz parte do corpo de Cristo, eu não posso lançá-la fora, porque não foi isso que Jesus fez. Jesus não nos lançou fora, porque nós precisamos lançar fora aqueles que pensam contrários de nós, mas que amam o Senhor Jesus como nós amamos. A exclusão aqui é desfeita por uma afirmação inclusiva que desarma o orgulho e o sectarismo. Se ele não está contra, ele está a favor. Jesus está ensinando aos seus discípulos a incluir aqueles que já estão incluídos. Reconhecer um irmão, alguém que é do mesmo corpo, ainda que não seja do meu convívio, ainda que não seja alguém que eu tenho total afinidade. Mas eu não posso barrar o trabalho porque eu não tenho afinidade com a pessoa. Aquele homem dava frutos, e frutos que em certo momento nem os discípulos estavam conseguindo dar. Ele servia a Cristo, fazia a obra de Cristo, mesmo não andando com os 12. E essa é a essência do critério do reino. Estar com Cristo não é uma questão de rótulo. Não é porque eu digo que eu estou com Cristo que eu estou com Cristo, mas de identidade e de fruto. Eu assumo a identidade que foi me dada por Deus, e os meus frutos provam que eu tenho realmente essa legitimidade do reino. E quem é de Cristo pertence também ao corpo de Cristo, mesmo que não esteja sobre a mesma estrutura que o meu pensamento. Se ele está com Cristo, ele está conosco. E a pergunta certa não é: ele é dos nossos? Ele pensa como eu? Mas a pergunta correta que devemos fazer quando vemos um trabalho sendo desenvolvido é: ele é de Cristo? Ele ama o Senhor? Ele tem feito com fidelidade as Escrituras? Porque é isso que importa para nós. Fidelidade às Escrituras, amor ao Senhor e pertencimento ao reino, não ao meu grupo de amigos. Devemos cultivar uma espiritualidade reconciliante e acolhedora daqueles que pertencem ao Senhor.
que busca comunhão não essencial e caridade no não essencial. Rejeitar quem Cristo aceita é rejeitar o próprio Cristo. Lembrem que é isso que Jesus diz, olha, quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse que é o grande. É isso que Jesus está ensinando para os seus apóstolos. E vemos no decorrer que eles realmente aprenderam essas verdades. Mas e nós? Temos aprendido? O que temos feito com os filhos de Deus? Temos aceitado os filhos de Deus em amor? Ou temos rejeitado os filhos de Deus? Temos aceitado as pessoas que são diferentes de nós? Ou temos rejeitado as pessoas que são diferentes de nós, mesmo que elas sejam de Cristo? Quem rejeita quem Cristo aceita, rejeita também a Cristo. Cristo aceitou aquela pessoa. Por que nós deveríamos rejeitá-la? Como disse Jesus, lá em Marcos 9,41, aquele que vos der um copo d'água porque sois de Cristo, de modo algum perderá a sua recompensa. Não está falando de coisas absurdas, mas apoio e caridade singela. Um copo de água. Lógico que um copo de água, naquela época, não é a mesma coisa do que um copo de água aqui para nós hoje. Estavam em uma região que não tinha tanta água, que precisava ir a poços para tirar água, que as pessoas andavam muito em meio ao sol e se cansavam. Mas pensa nisso. Aquele que vos der um copo de água porque vocês são de Cristo, de modo algum perderá a sua recompensa. Por isso, não seja um obstáculo para o desenvolvimento do reino. Seja você um cooperador do reino. Seja você aquele que caminha junto com o conselho da igreja, entende os propósitos que o conselho entende que é o melhor para o desenvolvimento da igreja e que precisa de colaboradores para trabalhar junto, e seja você aquele que chega para o pastor e para os presbíteros e diz, eu quero colaborar. Eu não sei fazer muita coisa não, mas no pouco que eu sei, eu quero fazer. Eu não sei fazer isso aqui não, mas se você me ensinar, eu posso te ajudar. Cada um de vocês tem um dom que Deus te deu. Gaste o seu dom para a propagação do reino, para o desenvolvimento do reino do Senhor. Não seja você aquela pessoa que simplesmente vem para o culto, fica sentada, vai para casa e só critica. Não, seja você aquele que trabalha. Não, as coisas não estão do jeito que eu gostaria, mas eu sou um cooperador. Se eu posso ajudar a melhorar, eu vou fazer isso. E muitas vezes vocês têm pessoas aqui na frente chamando, gente, precisamos de colaboradores, gente, precisamos de alguém para cooperar aqui. Vá, trabalhe, dê o seu melhor, sirva ao Senhor, faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Seja você um cooperador do reino e não aquele que coloca obstáculos. Concluindo, meus irmãos, ao olharmos para este breve texto, apenas 2 versículos, vemos que ele não é apenas uma lição de história, mas um exemplo e um espelho para o nosso coração. Um espelho que nos confronta e nos corrige. João e os discípulos estavam certos de que estavam fazendo o bem em proibir. Afinal, ele não fazia parte do grupo deles. Ele não seguia conosco. Mas Jesus, com sabedoria e graça, demonstra que essa lógica de exclusão, ela não faz sentido. E ele mostra que é um perigo esse tipo de intolerância disfarçada de zelo. Que ele chama que as pessoas não sejam obstáculos, mas que eles sejam cooperadores do reino. E mostra um critério disso. Aqueles que são do corpo de Cristo, nós não podemos rejeitar. Aquele que não é contra vós, é por vós. E a pergunta permanece. Como nós temos tratado aqueles que não andam conosco, mas que andam com Cristo? Será que não estamos como os discípulos, criando barreiras invisíveis dentro da própria igreja? Será que nossas exigências de afinidade
estilo, preferência, não tem sufocado irmãos que estão trabalhando com sinceridade? Será que temos impedido a cooperação do reino quando deveríamos estar dizendo: Deus te abençoe, meu irmão, continue servindo ao Senhor com fidelidade? Jesus nos ensina então a discernir quem Ele é, ou quem é dele, não pelo círculo a que pertence, mas pelos frutos que a pessoa está produzindo, mostrando que ele pertence ao reino de Deus. E nos adverte: não sejamos como pedra de tropeço para quem Deus está levantando como instrumento de bênção em sua casa. Nós não podemos ser aquelas pessoas que fazem os outros tropeçarem. Talvez você, ao ouvir essa palavra, precise se arrepender de uma atitude de exclusão ou de um olhar crítico para alguém que você serviu como obstáculo. E você pode curvar a sua cabeça e orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu agir errado, mas a tua palavra me ensinou que eu devo agir de maneira diferente. E agora você passar a cooperar com aqueles que amam ao Senhor. E se você se desanimou com alguém que te bloqueou de algum trabalho, isso não deve ser o motivo pelo qual você para de servir ao Senhor. O motivo pelo qual nós servimos ao Senhor é porque Ele nos chamou, nos capacitou e nos enviou. Continue servindo ao Senhor. Não busque reconhecimento humano, porque muitas vezes isso mostra o orgulho do nosso coração. Não queira ser reconhecido, mas trabalhe. Trabalhe em oculto, quando ninguém está vendo. Trabalhe quando as pessoas estiverem vendo. Trabalhe quando já estiver cansado. Mas às vezes descanse para que você consiga voltar e trabalhar melhor. Mas trabalhe para o Senhor, porque foi para isso que o Senhor te chamou. Saiba, Deus vê, Deus reconhece e Deus recompensa aqueles que servem em nome de Cristo. No reino de Deus não há espaço para exclusão, mas há um lugar para todo aquele que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Amemos, cooperemos e sejamos conhecidos, como disse Jesus, não pelo nome de nosso grupo, mas pelo amor que temos uns para com os outros. Se vocês amarem uns aos outros, saberão que são meus discípulos. Continue amando ao Senhor e servindo para o seu reino.